Política é um texto que ele escreveu, aí ele já tinha o liceu, então ele começou a fazer a obra dele e ele vai falar agora sobre a polis, sobre a política. O que é política para Aristóteles? Ele é muito legal, eu gosto muito dele, entendeu? Por quê? Porque ele tem uma noção de você sair de dentro da polis e você olhar para ela de fora para poder não ser tão afetado e você olhar racionalmente as influências políticas ali. Eu gosto muito dessa ideia, porque eu não vou brigar com ninguém, eu não vou me estressar com ninguém, vou olhar de fora. Vou usar a razão para poder olhar de fora aquele problema. E as influências que estão operando ali. Então, beleza, agora bem objetivo, ó. A gente vai trazer aqui polis e etos, polis e etos. Então, polis vai ter aquela noção de cidade-estado, organização, com todo aquele conceito de cidadania, aquela organização, etc, etc. Ele pegou várias constituições de cidades e estados gregas. Ele vai pegar a Constituição de Esparta, de Tebas, de Corinto, etc, etc. Ele vai pegar de Atenas, ele vai comparar essas constituições com a Constituição de Atenas. Olha que interessante. Então ele vai querer comparar para poder ver o que Atenas tem de bom, o que ela precisa melhorar, será que ela está certa nisso, nisso, naquilo. Depois ele vai falar que a democracia ela é ruim. Platão não gostava muito da democracia. Aristóteles também não gostava muito da democracia, mas não era a democracia de hoje. Na aula que eu dei anteriormente eu falei da diferença da democracia de hoje, que é representativa, e a democracia de Atenas, direta. Sem você precisar eleger alguém para poder falar por você. Você vota na hora, faz tudo na hora, não tem nem urna eletrônica, beleza? E nem com urna de célula também. É levanta a mão, abaixa a mão, levanta a mão, abaixa a mão e desenrolou, gogó, gogó. Fala bem, persuadir, marketing digital na veia, naquela época, né? Marketing social. Então, a democracia para ele era ruim. E a sofocracia era inaplicável. Lembra que eu dei uma aula de Platão chamada A República, que ele propunha lá o estilo que ele achava que era justo, que era bom, organizar uma sociedade? O termo do que ele chamou, para dar nome do que ele estava criando, era sofocracia e era inaplicável. Porque assim, peraí, só os filósofos vão governar, beleza, mas quem são essas pessoas que vão governar? Elas são perfeitas? Não. E quem vão ser os produtores? Quem vão ser os guardiães? Ele não concordava muito bem com essa ideia porque ela era muito utópica. Utópico, lugar nenhum. Ah, isso é muito utópico, quer dizer que é inaplicável, impossível, entendeu? É utópico, lugar nenhum. Só que para ele, o homem comum, para poder ele entrar na política, ele tinha que ter posses e ele tinha que ser instruído. Não bastava ele ter a alma dele inclinando ele para ser um rei filósofo, ou ele ser um produtor, ou ele ser um guardião. Não, ele tinha que ter posses. Para você entrar na política, a pessoa ela teria que ter uma condição de vida que propiciasse ela não se preocupar com a questão do que a mulher e os filhos dele têm para comer, beleza? Então ele está muito tranquilo, ele vai poder se dedicar à máquina pública. Ele não vai pensar em corrupção, porque ele já tem uma vida ali tranquila. Em tese, ele não vai pensar em corrupção, em tese, ser humano é incrível. E ele tem que ter instrução. Ele tem que ter instrução, ele tem que ter inteligência, ele tem que saber como... Não basta você ser proativo, você tem que ter inteligência. Não basta você ser proativo, querer trabalhar, você tem que saber como trabalhar. Então ele tem que ter essas posses, segundo Aristóteles, e ele tem que ter essa instrução. Depois ele vai trazer o conceito de cidadania. Para ele, muitas pessoas na sociedade não eram cidadãos atenienses. Todos esses dessa lista que estão aí, ó, estão de fora. Quem são essas pessoas, Giovana, que estão de fora? Que não são cidadãos por Aristóteles. Quem são? Artesãos, mulheres, escravos e estrangeiros. Exatamente, ó. O que acontece? Ó, artesãos não, mulheres também não, porque naquela época as mulheres eram tidas, infelizmente, mas é uma questão da época, como inferiores ao ser humano. Aí você fala, como que a mulher é inferior ao ser humano? Por quê? Se você vê a mitologia grega, você vai ver que na mitologia daquele lugar, lembrando, mitologia não é algo que não existe. Mitologia é uma figura de linguagem. Quando você fala de um mito, ele vai trazer grandes verdades ali, ele vai trazer vários níveis de camada de interpretação. Nem todas se aplicam hoje. Por exemplo, por que a mulher era tão mal vista na época antiga, na Grécia Antiga? Porque o mito da caixa de Pandora é pelas mãos da mulher que ela abre a caixa, ela era curiosa, ela abre a caixa de Pandora e toda coisa ruim do mundo sai dali de dentro. Só fica na caixa a esperança, porque a esperança é a última que morre, entendeu? Sem esperança você fica com depressão, você quer se matar. Sem esperança você vai vibrar,
ó, numa energia bem densa, bem ruim, não vai ser muito legal. Se você não tiver esperança, de que importa tudo o resto, entendeu? Então a esperança é a última que morre. E todas as coisas ruins passam pela mão da mulher. Tu já vê na mitologia isso daí deixar claro ali. Então isso influencia como os homens pensam na época. Quando você pega o Antigo Testamento, é parecido com esse mito. Pelas mãos da Eva, quando ela ouve a serpente, ela convence Adão de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. É pelas mãos da mulher. Olha aí, de novo, pelas mãos da mulher. Toda coisa ruim entra na humanidade. Então a mulher vai ser vista como igual ou inferior nessa sociedade? Inferior. Já começa desde a visão de mundo da mitologia. Olha que interessante, que interessante. Já responde muita coisa de como funcionavam as coisas antigamente, entendeu? Para Aristóteles ali ficariam de fora os artesãos, as mulheres, os escravos, que para ele só sabiam fazer a questão braçal e não intelectual, e os estrangeiros. Por que os estrangeiros? Porque os estrangeiros são de fora, não são cidadãos, não foram educados pela educação ateniense, então eles são bárbaros. Então, para os cidadãos atenienses, essas pessoas eram como se fossem animais, eles não eram educados. É uma forma de denegrir. É uma forma de você olhar com preconceito. Ofender talvez não é bem isso, mas é uma forma de você olhar com superioridade cultural para uma outra cultura. Beleza? Mas ok. Então ficariam de fora os artesãos, as mulheres, os escravos e os estrangeiros por causa disso. Eles não foram educados pela educação ateniense. Na política de Aristóteles, a Isabel, mesmo sendo mulher, atualizando para os dias de hoje, entraria na máquina pública, o José Vitor também, a Gabriela também, o Eduardo também. O Gabriel, o João Vitor, o Arão, só que vocês iam trocar de postos de tempos em tempos, porque não poderia ter a reeleição, para evitar a corrupção. Então, para você ser um bom governante, você vai ter que passar por toda a esfera pública. Essa é a política dele, por isso que é participativa nesse sentido, vai ter que participar. E aí você vai ter a noção de bem comum. Então, ó, noção de bem comum, de coisa pública, é meu, Giovana, mas é seu também. A gente tem um bem comum, a praça é um bem comum. O que mais? O que a gente tem na nossa sociedade hoje que é pra gente? Museu é um bem comum, o que mais? Escola? Hã? Parques são bens comuns, o que mais? O que mais? O que mais? Hã? Já falei. O que é bem comum? Bem comum. Universidade é um bem comum, área de lazer é bem comum. É um bem comum. Por que eu vou pichar aquilo? Por que eu vou destruir aquilo? Eu vou preservar, porque é um bem comum. Entendeu? A gente tem que ter essa visão de bem comum. O homem, ele vai ter o quê? Uma estrutura social, mas essa estrutura social ela não vai ser como a colmeia das abelhas. Ela vai ter que passar por uma questão complexa, que é nós vamos atingir isso através da razão. Por que que nem todo mundo vai poder ser um cidadão ateniense? Se você não passar pela educação grega ateniense, você vai ser tido como uma fera, entendeu? Um animal. Você vai ser inferior, por isso que o estrangeiro não pode. O estrangeiro não vai poder participar de ser um cidadão porque ele não foi educado. E ali vai vir agora o conceito de zoon politikon, um animal social, um animal político, que é o que o ser humano é. Ele vai ter que ser educado. Para quê? Para poder gerar a polis. Para estar na polis, você vai ter que passar por uma educação anterior a ela. Filia. Lembra, o eros é o amor erótico. O ágape é um outro tipo de amor. A filia, sabe essa noção de filiação? Essa questão mais de amizade nesse sentido, entendeu? Então, tu vai falar, pô, José Victor estudou, é educado. Você estudou, é educado na educação ateniense. Eduardo também, eu também. Então, pô, a gente vai ter esse carinho, esse amor, esse apreço, essa filiação uns com os outros. Tipo o que acontece no futebol. Ele é flamenguista, a gente é flamenguista. Vai ter essa filiação, esse sentimento de pertencimento também. Então o que acontece? Aí essa filia vai gerar o quê? Um reconhecimento entre os semelhantes, que passaram por essa educação. E isso daí vai ter o quê? Essa filia vai mostrar o quê para vocês? Vocês vão ter interesses comuns. Entendeu? A polis, acompanha aí. A polis, ela vai ser o quê? Uma associação de pessoas, um grupo de pessoas, um núcleo de pessoas que eles são iguais. Eles são iguais nesse sentido. E a justiça, para o Aristóteles, vai ser
É dar o devido a cada um. Isso é a justiça. E é a justiça que vai garantir o quê? A igualdade. A igualdade. Então olha por que ele não vai gostar da democracia. Olha, você tem aí a divisão. Quando é um que governa e ele pensa em todo mundo, o nome disso é monarquia. Quando é um que governa e o interesse desse camarada é só nele, qual é o nome disso? Tirania. Quando são poucos que governam e esses poucos eles têm um interesse para todo mundo, para o comum, é o que é o nome? A aristocracia. Quando esses poucos eles pensam muito neles, o nome é oligarquia. Quando muitos governam, mas o interesse é público, qual é o nome? República. Quando muitos governam, o interesse é só pessoal, como é que é? Democracia. Aí você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Meu cérebro bugou. Porque eu ouvi falar nessa aula aqui, há um tempo atrás, que demo é povo, cracia, poder. Poder que vem do povo. Como que Aristóteles falava, a democracia é o tipo de governo de muitos, mas que o interesse é próprio. Como? Por que Aristóteles nisso pensava igual a Platão, que pensava igual a Sócrates? Por quê? Porque é o povo que está ali, escolhendo. Mas eles geralmente estão sendo manipulados por pessoas que são poucas pessoas que estão querendo interesses próprios. Então é mais fácil enganar o povo. Porque a maioria... Vamos lá, o Brasil, vocês vão entender. A maioria do povo brasileiro é instruído? Não. A maioria do povo brasileiro é pobre ou rico? Pobre. E é instruído? Não. Então a maioria do povo brasileiro é fácil ou difícil de manipular? Então a democracia é uma democracia de fachada. Entendeu? Quando o povo tiver o mínimo de instrução e tivermos umas elites intelectuais de verdade que optem pela inteligência, pelas virtudes, pelo sumo bem, aí a coisa muda. Enquanto isso não acontecer, a democracia vai ser de fachada e não importa o governo que entre, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, vai ser a mesma coisa. Porque a maioria não é instruído e a maioria não tem instrução nenhuma, então vai ser facilmente manipulável por todos esses segmentos que eu falei, direita, esquerda, centro. Direita, esquerda, centro, vão manipular e o interesse sempre vai ser o quê? Próprio. Nunca, em hipótese alguma, do público. A questão pública, a noção de bem comum não existe. É bem meu, bem seu não, bem meu. Para ele, a república era a melhor coisa, porque eram muitos, mas era do interesse comum, era a república. Mas para pertencer à república você tinha que ter posses e você tinha que ser instruído. Essa é a verdade, tá? Para ele a república era melhor. A polis, a qualidade da polis, da organização daquela sociedade, ela vai depender do grau de instrução do cidadão, da qualidade do cidadão. Se os cidadãos eles forem de uma qualidade um pouco ruim, pouca instrução, pouco preparo, com esse tipo de deficiência, a qualidade da república vai ser ruim. Agora, se a gente tiver uma massa na sociedade, para Aristóteles, tiver uma massa que ela tenha mais qualidade, então a república vai ser de uma excelente qualidade.